Camponeses! Viva! Hey! Maka cooperativa produção agrícola minha de fato nak. Itu muda kita ne muri sa hanon jusi dalang kampung. Ebe haur bulu ho serviço siran sane kahanan kata labele paro dan me continua. Lilu ne ha hu si tene princípio camponesnya e eu represento aí que vou tirar agora a ciência mesmo do governo e o esforço toma como tu coita ita hutu ao não intervele essa produção lá os bahar de mas o produtos agrícolas nebe que eles dalam cooperativa para depois intervele muda moris nebe que muda moris nem husi base ita lá os slogan de angkata desenvolvimento nem husi base mas be realidade makiran tem que se basear nem hoidan para depois tava toia o tempo ide tava toia a nível médio para depois tem kata ukuna sekan lolos kan makiran laos ida dengan ukuna sekan mai be hakanus tema mai ukuna patini tani dan laos nebe dane agradecer iliba presidente komite base o mokatimia camponesa nebe que na filona ba Masa cooperativa produção nebe que CPD Centro Produção Doméstica eta hingga tak tene programa sucesso ni laos how mai be koito bocer ni sucesso koidane hanoi ni sucesso bawi tambah ita mai sekrai ini nebe ita se alu ta continua na fatin continua até ita hetam Vitória Vitória balu makirane ona mai be ni has fui progresso ni fui hau ya pera kata ko hauni presença hauni representa ini a governo ne bele halo botira ne beke la os progresso det mai be ko ya Vitória ne maka importante kemenangan Kaltahane asa kaltahane ni asa funsaune ni mutu funsi atau bele kesi atau bele hal saida ne maka tidak ne maka iya durante kami sempat berlihune kami itu buat barat ko kita naik di sini nasionalnya kalinya ko kita tambah buatnya di sini mai kami hanya bermain dan itu tos main di sini fokus nih tidak sih maka di sini dia yang nasionalnya mau kami terparu di sini ada mana lagi tamu. Lumayan lah, seri pun lumayan kan? Halus. Viva Camponeses! Viva! Viva Mocati! Viva! A luta! Venceremos! Viva a Cooperativa Produção! Viva! Secretário de Estado Cooperativa Produção Agrícola nesse IHA, linha de coordenação tambah governo corpo idade governo maknarang oitau governo konstitusional agora ninia
política maketa-keta iha cara ministério, linha ministério, mas be idan be maka hanesa ministério agricultura, comércio indústria, ambiente, o selo nene iha interligado, iha ba. Agora usia minha parte, a la bele claim di hani dane tem que cooperativa maknasa. Mas be uisa em cooperação em coordenação o stakeholder Laos susia governo larandet, mas be a agência internacional, agência local, setor privado, Ministério da Agricultura, Ministério da Educação estatal, buat ser nehutu, tambah buat ser nehutu ia interligado. Ida produz, mas be bahal falida ne, ia produto ida de, komoditi ida de, mas be ninia proposito ne barak. Hari de, mas ne proposito ne barak. Ida mak ba sai dieta mania, o consume mania, ida mas balu ba consume animalnya, ida silu mas ba fali handicraft, ida silu ba fali, buat silu tang ke barak fali mak ia interligação, ia honinia cross cutting ne barak fali mak. Também da maka como Hawanesan sai secretário de Estado, mas antes para secretário de Estado Hawanesan presidente Mokatil e tema sira nene hatene uluk ne Hawanesa Muriso Sira ou Hamutu Kosira, então sira convida hau mai para depois uluk nene lauteona hau saiba membro governo tan ne mai nasa da mai hansa halo colheita para depois estamos a matantang, por exemplo, nesse hanesana tradicional, por exemplo, processo halo rontok ne hansa winta bakure hansa emadem bakuhare kuambaru sama hare mas bawin ho teknologia ia buat balu ne beke governo parte ne bema bele ida ne mak tenki apoia nebe apoia ne mos mai fati dan beke los hansa ne laos hansa tambah de nene den povo ne osa ne beke emala halo mosita ba entrega de imba halo de nela ia cooperativa ni nia mekanisme ni nia sistema lahan sane tambah ne ul kusi krai kera mamai hamutu komponen sirene nebe por exemplo ambero makina tholna serane mos mai ne tambah ihona ne mak mai emak sida be hahu batruman dehan ami hakara kidane dan ne sila tende tambah dane foi nera kami halo plano ação anual para 2019 ini temos representante husi grupos cooperativas sira ba turha mutu kudi fohanoi além de danen haunia visita maitan mai halo buat serne hutu mos atu hare homata para depois idane sira ne maksai hanesan proposta e orçamento Estado e plano ação e a secretário de Estado cooperativanya. Mak idan be maka ia parte dan nene kuandu ni orçamento to idan be mak belemos anesa na kusi ministério selu para tu coordena para apoia idan be mos bele agência selu ne be hakara mai desenvolvimento ne raine ne bele apoia nebe nen hau agradecemos ba agência sira hanesan ununia UNDP IAJ, a agência selo nebe que ia ho NGO internacional sira nacional sira nebe que uluk laona mos ao hanoi mai nene labele mai halo fali forma grupo fo mas sira nebe que ia ona existe ona ne uinsa coordena ho governo e parte de bema kusi parte agência fo ona para depois idane mas sidau ne maka responsabilidade governo ne e tambah contribuição husi componente sira ni hona sira iha rayona sira bele serviço rasikona e agência mai ho sira ni nia material hansa por exemplo trator karika máquina dula sare karika ou máquina processamento ka o ser seluk nene idane be mak parte governo nia sidau iha o sidau kia então parte governo bele aumenta tainane per bele completa para depois aumenta a força produtora sirania, camponesa sirania. E da parte técnica ne bem precisa tam o Ministério da Agricultura, mas for assistência técnica para depois ir a bele produtos. Nebe agradeço também e a parte Costa Sulemos a nessa uhi bahare ona fatinda ulu CPD sira halo produção e foi na dau nene agência UNDP facilita hamutu ko mokatil ni masirane a camponesa sirane nebe que agora lá o tena
e tam agência ne to tempo dia ba mai be ita timor ita makela ita ma continua la bele sira fila ona ita mos bubar sira fila ita continua Rua to Sanulu Resinen de janeiro 2018 nebe participa husi estrutura mocatil nacional to base halo acta resolução assembleia hodi orientabak comitê base nudar órgão camponesa base ato declara sai cooperativa husi hodi sai parceiro programa ba 8 governo constitucional